Brafa, quando a gente conquista alguma coisa que realmente é muito importante pra gente, a gente tem que trazer pra nós, trazer a nossa memória, né? A gente, assim, às vezes a gente é tão dura com a gente, né? Então, por que não celebrar? Por que não se dar um presente? Que seja um sorvete, que seja um tempo, um café, um tempinho, assim. Mas, assim, sempre registre alguma coisa como se fosse um presente pra você, por alguma meta que você colocou. E a Fá tinha aí uma meta, aí ela me mandou uma coisa que ela não chegou na meta, né? Mas o resultado nunca está na nossa mão. Qual é a nossa parte? Qual é a nossa parte do negócio? Então a gente tem que ter bem claro, eu tenho um objetivo. Qual é a minha parte do objetivo? É fazer aquilo acontecer. O resultado nunca está na nossa mão. Então ela falou assim, mas eu não alcancei. Eu falei, não, você alcançou, porque a sua meta era fazer X e ela fez, né? Então, o resultado não está na nossa mão, mas a ação para o resultado sim. Então, a gente tem que celebrar sempre as nossas ações. Que delícia aí a música do Flávio Venturini. Seja bem-vinda, Cá. Seja bem-vinda, Thaís, querida. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Ellen. Seja bem-vinda, Yara. Seja bem-vinda, Karina. Sejam bem-vindas. Bom, já temos 50 mulheres aqui, já vamos começar. Maria, seja bem-vinda. Francine, seja bem-vinda. Mais alguém que eu não falei? Mais alguém que eu não falei? Vivendo para somar aqui, mais lindo. Jéssica, seja bem-vinda. Gabi, seja bem-vinda. Roberto, Gabi Fashion. Vânia, seja bem-vinda. E vamos começar. Por que eu coloquei essa música para vocês, né? Vocês ouviram a música do Flávio Venturini, tá tocando agora outra música do Flávio Venturini. A música do Flávio Venturini, na verdade, as músicas do Flávio Venturini, elas marcaram o nosso namoro. Então, todas as vezes que a gente ia viajar, 2 vezes em um ano, né? Pouquíssimas vezes a gente viajou, que a gente trabalhava muito. O Humberto dava 6 plantões por semana. Então, mas todas as vezes que a gente ficava junto, né, a gente colocava uma música, e sempre a música do Mineiro, do Flávio Venturini. Então, muito bom estar aqui também, Lu. Então, as músicas do Flávio Venturini, é uma letra mais bonita que a outra. Eu sempre fui muito ligada, muito apaixonada. Seja bem-vinda, André, que bom que você chegou. Por letras, eu sempre prestei muita atenção. E eu falo, às vezes as meninas estão cantando alguma coisa, eu falo assim, o que você está cantando? Ai, mãe, eu adoro a música. Eu falo, você precisa saber o que você está falando, você precisa saber o que você está cantando, né? E eu sempre fui ligada em palavras. Eu não tinha essa clareza toda, né, gente, que eu era ligada em palavras. A gente vai tendo clareza conforme a gente vai caminhando. Clube da Esquina, exatamente é isso, Adélia. Então, essas músicas do Clube da Esquina, mas especificamente do Flávio Venturini, elas marcaram o nosso namoro. E uma vez a gente foi viajar para um lugar e tem a música, né, Noites com Sol. Então, assim, quando eu ouço essa música, Noites com Sol, imediatamente vem um chalé que a gente foi em Monte Verde. Eu associo isso. Isso já fazem mais de 23 anos e acontece essa associação. E a gente não fica colocando o tempo inteiro, a gente ouve muito louvor aqui em casa, a gente não fica colocando muito a música do Flávio Venturini. Mas outro dia a gente abriu um vinho e colocou a música do Flávio Venturini. E aí eu fiz aquele teste, assim, sabe, de memória de marido. Que memória dele para exame, você perguntar um exame de um paciente dele de 2 anos atrás, ele te fala. Mas das nossas coisas, de data, assim, é mais ou menos, né, gente? E aí eu perguntei para ele, o que essa música te traz? Aí ele falou exatamente a mesma cena que eu. Exatamente a mesma cena. Monte Verde, um chalé, lareira e a música Noites com Sol, e seguia a playlist, nem sei o que era na época, não sei se era CD, acho que nem era CD ainda, sei lá, mas era a trilha sonora aí toda do Flávio Venturini. Então o Flávio Venturini marcou muito o nosso namoro. Então quando a gente quer lembrar daquele tempo, daquela fase, a gente coloca Flávio Venturini. E isso tem a ver com você encontrar o seu verbo, você encontrar a sua voz, né? A gente tem uma mentoria de 10 mulheres que acontece às quartas-feiras
né? Das 3 às 5 da tarde, a próxima vai ser um outro horário, a próxima vai ser à noite, né? Às 6 da tarde, mas a noite, 6 da tarde para mim é noite, noite, noite já, né, gente? Porque eu acordo às 5 da manhã, então 6 da tarde é noite. E mais nessa mentoria, qual é o objetivo dessa mentoria? Como encontrar a sua voz nesse mundo tão barulhento. É muito barulho, é muito ruído, e qual que é a sua voz? E uma das coisas que a gente trabalha muito nessa mentoria é encontrar o seu verbo. E a gente encontra o nosso verbo da mesma jeito que a gente encontra a nossa música. Da mesma forma que essa música marcou o nosso namoro, né? E assim, eu coloquei, vários de vocês já colocaram, eu sou mineira, é dessa fase, eu gosto muito, que legal, Fê, que você consegue estar aqui ao vivo hoje, Flá, que legal. Então, o nosso verbo, a nossa voz, é a nossa música, é o que a gente vai tocar para o mundo, é o som que a gente vai dar para o mundo. Então, da mesma maneira que Flávio Venturini está para o meu namoro, o seu verbo é como se ele identificasse você. O seu verbo é como se, ouvindo só o verbo, você já conseguisse entender quem é você. É como se as pessoas, sem você estar presente, ouvissem o verbo e falar, isso é a cara da fulana. Ou quando assim, tem um projeto que tem que fazer determinada coisa. Quando várias pessoas citam o nome da pessoa, é porque ela já é a cara desse projeto. É porque a música dela, o som que ela está transmitindo, a voz dela é tão forte que as pessoas associam o projeto a ela. Associam a causa, na verdade. Então, como que a gente sabe qual que é o nosso verbo? Primeiro é importante a gente saber qual não é o nosso verbo. Então, muitas vezes quando eu pergunto isso nas mentorias, meu verbo é amar, meu verbo é servir, né? Esse é um verbo universal. Todos nós fomos chamados para amar e para servir. Isso não é algo específico. Nas mentorias, principalmente nessa mentoria Como Encontrar Sua Voz Nesse Mundo Barulhento, o objetivo principal é encontrar aquela voz única, aquela voz que define você, né? Como eu comecei a procurar na playlist, eu uso o SoundCloud, às vezes eu uso o Spotify, mas eu comecei no SoundCloud porque eu estava assistindo um podcast lá hoje. Aí começou a vir a música Noites com Sol de vários outros autores, né? Autores não, de vários outros cantores. E eu não gostei de nenhum, porque na minha memória eu queria a voz do Flávio Venturini. E eram vozes lindas. Eu comecei a ouvir vários, aí vieram outros nomes, porque eu digitei lá, Flávio Venturini, Noites com Sol. E vieram várias músicas, menos a do Flávio Venturini, menos ele cantando. E aí eu fui para outro aplicativo, porque eu realmente queria ouvir a voz dele, porque é a voz dele que está na minha memória. Então, existem verbos que são universais. Já vou falar do apaziguar, Eli. Existem verbos que são universais, né? Como servir, como amar, né? A mulher, ela é acolhedora. Ela pode não se tornar acolhedora porque sofreu muito por uma série de coisas, mas assim, é só você olhar para a anatomia da mulher. É de acolher, é de reter, é de sustentar. Então, muito da nossa fisiologia, muito da nossa anatomia, muito da nossa constituição já diz o verbo do que a gente veio fazer na vida, né? A mulher veio para... Todos os seres humanos vieram para amar. Todos os seres humanos vieram para servir. Uma das funções mais importantes de uma mulher é acolher. Então, pode ser que ela tenha isso também como a voz, né? Quando ela tem isso no nível muito desenvolvido, ela pode ter isso como uma voz. Mas, normalmente, a mulher, naturalmente, a não ser que ela sofreu muito, acabou se fechando muito, teve muitas dificuldades na vida, mas, normalmente, a mulher é acolhedora. Lembra do útero, né? A mulher é a acolhedora. Então, como que a gente encontra, antes de você falando aí seu verbo,
pense comigo que às vezes vem na nossa mente alguma coisa que está acontecendo nessa fase de vida. E o nosso verbo não é o que está acontecendo e coisas que a gente percebe muitas vezes que a gente tem capacidade hoje. Mas o verbo é ótimo, Débora. Se eu não responder isso para você, depois você me cobra no final. A Débora está perguntando, ótimo, tudo bem, eu tenho meu verbo, mas eu não sei conseguir capitalizar ele porque eu quero viver do meu verbo. Perfeito, me pergunta isso no final. Novamente que eu chego nesse raciocínio. Aonde a gente encontra o nosso verbo, tudo bom, Elô? Quando a gente faz a nossa linha do tempo e a gente vai encontrar isso o tempo inteiro de maneira repetitiva na nossa história. Ou seja, pegue um papel, faça assim, dos 0 aos 10, dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40, acho que não tem ninguém, acho que tem eu, Eli, mas Sou, né? Nós aqui dos 40 aos 50, né? Sou, Eli, nós aqui dos 40 aos 50, começa a olhar, porque existe um padrão de repetição, né? Nós parecemos extremamente inventivos, criativos, mas a gente tem um padrão de repetição, algumas coisas que se repetem muitas vezes na nossa vida e nosso verbo ele se repete. Ninguém tem um verbo só. Ninguém. Então, por exemplo, vou dar o meu exemplo, porque fica mais simples para não expor ninguém que está aqui, não tem nenhuma cliente que eu posso, não deu tempo de conversar com nenhuma cliente para pedir. Já vou falar só de uma que ela faz muito isso no Instagram. Mas eu falei do comunicar. Mas outro verbo que me define é o compartilhar. Muito antes de Instagram de rede social, tudo que eu fazia que dava certo, eu queria que todas as minhas amigas fizessem. Então eu sempre fui de compartilhar. É diferente de doar. Desculpa, é diferente de doar. Eu sempre fui de compartilhar dica, informação. Eu sempre fui aquela pessoa que eu nunca gostei, por exemplo, alguma coisa é bem legal pra mim. Eu quero que todo mundo veja. Gente, eu tô com uma crise de sinusite daquelas. Acho que foi da corrida de 6 horas da manhã do sábado. Desculpa. Então, eu sempre fui, eu descobri um tênis novo. Eu mando para minhas amigas, sempre foi assim. Então, o que eu faço hoje no Instagram, e assim, eu faço só com coisas, como eu já contei aqui para vocês várias vezes, que eu já fazia. Com produtos que eu já comprava. Acho que eu não tenho nenhum parceiro novo. Todos os meus parceiros, né, só assim, pessoas que eu conheci, porque eu tenho mais pessoas no Instagram. Não, todas as pessoas eram pessoas que eu já consumia, que eu já usava o serviço. Então, a minha natureza é de compartilhar. Então, compartilhar é um outro verbo que me define. Se você perguntar para as minhas amigas, é até muito mais compartilhar do que comunicar. Mas tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi relacionado a comunicar. Porque eu trabalhei muitos anos só com treinamento. E quando eu trabalhava, eu sou fisioterapeuta de formação. Quando eu trabalhava com fisioterapia, que eu era RPGista, né? Trabalhava com reeducação postural global. O tempo inteiro eu queria conversar com a pessoa e entender, porque a postura é muito sintomática das emoções, né? O primeiro livro que me despertou de gostar de comportamento foi um livro maravilhoso, antiguíssimo. Não compre, gente, não vale, né? Só para profissional de saúde, que chama Anatomia Emocional. E esse livro mostrava como as emoções têm impacto na nossa postura. Eu me apaixonei por ele. E cada vez que eu li o livro e percebia, né? Gente, já fiz 500 coisas pro nariz. Vamos, foca aí que vai dar certo. Eu já fiz um monte de coisa pro nariz, é só ele, mas vai dar certo. Foca no conteúdo. Aí, várias coisas que eu aprendia no livro, eu queria que o meu cliente entendesse. E eu queria falar para ele. E eu queria falar o tempo inteiro. Até que chegou um tempo, como que eu saí da profissão? Que eu comecei a gostar muito mais de conversar com o paciente do que atender, do que fazer a posição, do que colocar na postura. E aí as pessoas, os pacientes falavam assim, nossa, Renata,
Eu conto coisas para vocês para você que eu não conto para ninguém. Em 3, 4 sessões de terapia, de fisioterapia, né, no caso, eu fui bem melhor do que eu consegui perceber mais coisa do que anos de terapia. Então, isso era muito, muito, muito recorrente nas sessões. Foi quando eu parei e falei, bom, eu não parei e fui fazer. Foi quando eu comecei a fazer a pós-graduação em Educação em Saúde. E na pós-graduação de Educação em Saúde, eu descobri a planejamento, estratégia e liderança e nunca mais saí disso. Isso foi em 1990 e... acho que 1998. Né? E de lá para cá eu só trabalhei com treinamento de liderança. Mas quando eu olho para trás, toda a minha vida foi sobre comunicar. Eu vendia redação para comprar lanche. E assim, normal. Antes as professoras davam uma redação, um tema para todo mundo. Então eu chegava com 5, 6, 7 redações e vendia. Conforme o horário da entrega, eu ia aumentando o valor da redação. Fazia resumo na faculdade, eu vendia resumo na faculdade. Então, escrever, falar, assim, tudo que é ligado à comunicação, eu posso falar que sempre me definiu. Quando eu comecei a pensar nisso e comecei a escrever, veio a imagem do microfone, né, da escova e da minha família dando risada. Porque falava, vai ser atriz, vai ser cantora, né? Porque não tinha, gente, ninguém tava palestra, não tinha essa coisa de treinamento, né? Tão fácil como tem hoje. Isso não tinha, assim, na minha época, né? E se tinha, a gente não tinha nem acesso, nem sabia, assim, não tinha internet, né? Então, isso é recorrente na minha história. Então, antes de você sair falando qual é o seu verbo, pega um papel, escreve e começa a olhar para a sua história. Recebi vários directs de pessoas que falam que é apaziguar, né? Só preste atenção, quem tem esse verbo, se você tem muita dificuldade de confronto com o outro. Se você tem muita dificuldade de se posicionar diante da vida. Porque existem alguns verbos que eles são esconderijos. Escreve aí, verbo esconderijo. São verbos que te enganam para que você não encontre a sua missão, realmente o seu propósito, a sua voz nesse mundo barulhento. São verbos que te desviam, né? Tem outros autores que chamam de missão fantasma. O que é missão fantasma? Aquela missão que parece tão parecida com a sua, mas que te desvia da sua missão principal. Né? Então, alguns autores chamam de missão fantasma, e o que eu tô falando para você, essa missão é a pior possível, porque ela é muito parecida com essa missão verdadeira, ela é muito parecida com a missão que você nasceu para fazer, com a sua voz verdadeira, né? Nesse mundo barulhento. Exatamente esse é o ponto. Né? Existem alguns verbos que são os esconderijos, né? O apaziguar, ele pode ser um esconderijo de uma pessoa que não quer se posicionar, que não quer enfrentar, que não quer tomar uma posição, que não quer enfrentar o mundo, não quer enfrentar as pessoas e quer ficar bem com todo mundo. Né? A não ser que a pessoa... Não, eu estudei mediação de conflito. Né? Mas o que é apaziguar? Eu recebi acho que uns 9 directs. Apaziguar. Ainda coloquei, põe no comentário. Mas tem gente que não gosta de... E eu respeito, não gosta de escrever no comentário. Mas o que a gente precisa prestar atenção é o quanto esse verbo ele não está escondendo de verdade, por medo, como a Adélia perguntou aqui, o que eu realmente quero fazer, o que realmente eu nasci para fazer. Porque eu só vou conseguir realmente, não tenho um verbo só. Mas se você olhar para trás, tenha um ou dois, você não tem 8 verbos na vida. Tem alguns verbos que te definem. Tem alguns verbos, como eu falei, que você fala da pessoa, todo mundo fala, isso daí é a cara dela. Isso daí é o jeito dela. Esse projeto só ela pode tocar. Isso é você. É o que todo mundo fala de você quando você não tá junto. Né? É algum perfil, né? Agora, o que tem? A gente tem que tomar cuidado.
por exemplo, que a Adélia, né? Que perguntou. Tem gente que ama cuidar, mas tem uma questão importante, né? Que existe hoje, que é bastante estudado, que é a pessoa que cuida tanto, que ela esquece dela. Né? Ela fica viciada em cuidar. Porque aquilo traz um prazer, traz uma... Gente, o cérebro trabalha com recompensa, né? Então, assim, aquilo traz uma recompensa e quando ela tá cuidando demais do outro, ela tá esquecendo dela. Que é a história de você ficar 3 horas no Instagram, vendo a vida do outro, enquanto as suas coisas estão lá para fazer. Né? É uma questão de ocupar muito a mente. Isso chama codependência emocional. Pessoas que são viciadas em cuidar do outro. Aí você percebe todo mundo em volta dela tá super bem cuidado, ela tá um caco. Né? E assim, não é saudável, não é legal. Né? Por melhor, ai que bonito, ela não é, tem nada de bonito. Quando você cuida demais dos outros e menos de você, não tem nenhuma graça. Né? É a velha história, hoje está mais famoso do que nunca. Eu escrevi um texto sobre isso faz uns 3 anos atrás, o negócio do oxigênio. Hoje todo mundo está falando desse negócio do oxigênio. É a história do oxigênio do avião. Né? Não é sempre que você consegue primeiro colocar, gente, a vida não é assim tão reta, né? Não é sempre que você consegue primeiro colocar o oxigênio em você. Você tem um caso grave, uma coisa importante na família, você sai colocando oxigênio nos outros, gente. Não, essas coisas assim que, né, fala assim, não, sempre, não. Tudo que fala sempre, todo, né? Toda generalização é burra, toda. Então assim, sempre coloque oxigênio primeiro em você. Não, às vezes não dá. Você tem outra pessoa, você tem teu filho ali caído, doente, você vai primeiro colocar oxigênio em você? Não, você vai cuidar do seu filho. Você só não pode ficar cuidando tanto do seu filho que você fique sem comer. Porque aí você não vai ter saúde para cuidar do seu filho. Então, cuidado só para esse verbo não ser uma forma de você se esconder, de você enfrentar, porque essa coisa assim, parece lindo, o propósito, né? Mas sem romance, gente. É maravilhoso. O propósito, eu falo sempre para as meninas na mentoria da quarta-feira, o propósito é maravilhoso, o propósito é o que dá sentido, de verdade. Todo cristão já tem sentido para a vida, mas o propósito, ele faz você acordar na segunda-feira com a mesma alegria da sexta. O propósito, ele te mantém focado. Não tem como você ter muito foco na vida se você não tem um propósito, porque cada hora você se desvia para um lado, pode fazer o planejamento que for, pode treinar o hábito que for. Se você não tiver um propósito claro de vida, cada hora você se desvia para um lugar. Então, o propósito é aquilo que te mantém no eixo, aquilo que te mantém no foco. Né? O propósito é como se fosse, não é, mas é como se fosse uma causa, uma coisa que a pessoa defende, alguma coisa que você vê que ela faz principalmente com leveza. Propósito é igual leveza. A pessoa pode fazer bastante esforço, pode trabalhar muito, mas o propósito é o que deixa qualquer coisa que você faça leve. Então, quando eu sei que uma pessoa está no propósito ou não, né? Quando ela não faz esforço demais, quando você vê que aquilo sai dela, quando você vê que aquilo é natural. E principalmente, de acordo com a técnica do Inner Game, quando a pessoa se diverte enquanto está fazendo. Enquanto aquilo é divertido, enquanto aquilo faz sentido. Então, o seu verbo tá lá na sua história desde criança. Não é uma coisa que, uau, você pode descobrir ele agora. Mas o seu verbo sempre esteve aí. E o seu verbo, ele já está aí, porque ele faz parte das suas características. O verbo faz parte da sua natureza. Ele faz parte das suas paixões, faz parte dos seus desejos, toda a tua alma, toda a tua mente, né? Ela compõe o seu verbo. Tá claro até aqui? Perguntas, meninas. Apaziguar é bem de Mulher Maravilha. Não dá isso. É verdade. Cuidamos dos outros e esquecemos cuidar de nós. Virgínia aprendendo. Quando estamos na dúvida, é melhor perguntar para as pessoas que sempre estão próximas de nós. Eu gosto bastante, Gleice, de primeiro ficar olhando para nós. Porque, por exemplo, qual que é o nome da mentoria? Como encontrar sua voz nesse mundo barulhento. Porque muitas vezes a gente fica ouvindo muitas vozes, fica ouvindo muitas pessoas, e de ouvir muitas pessoas a gente não ouve a nossa voz, a voz que Deus já colocou dentro de nós.
Então eu sempre falo, ouça muitos conselhos, veja muitas coisas, mas na hora de agir, pare e pense o que traz paz para o seu coração, o que faz sentido com você. Porque muitas vezes a pessoa vai falar, e depende muito, Gleice, de quem você vai perguntar. Para quem que a gente pede conselho? Para quem ama muito a gente e para especialista. Só. O restante, muitas vezes, não vai agregar absolutamente nada. Hoje, o que a gente mais vê são pessoas que não têm a menor empatia. Você vai pedir um conselho, ela já fala exatamente, você vai desabafar, contar uma coisa, ela já fala exatamente o que é para fazer. Ela já fala exatamente o passo a passo. Você tá triste, você não pode ficar triste. Ela já te explica exatamente o que fazer para sair da tristeza. Isso não é empatia, né? Você conta para a pessoa que você tem um problema e a pessoa fala assim, nossa, e o meu? Viu, mas isso é Gleice, isso é tranquilo. Você não sabe o que eu passei. Gente, nem eu falo, você vai tomar um café com uma amiga assim, gente, fica em casa e liga Netflix, né? Porque, literalmente, decididamente, você não precisa de alguém que, né, que fale, que fique competindo para ver quem tem um problema maior. Então, se você tem uma amiga que sabe te ouvir e que não vai misturar a história dela com a sua, que é muito difícil, por isso que eu falo assim de ajuda profissional, é muito difícil a pessoa não colocar, ai, nossa, isso já aconteceu comigo. Pode até ser que a pessoa te ajude, mas experiências são muito, muito, muito pessoais, né? E é difícil replicar. Então, uma coisa que você vai perguntar para os outros, qual que é o verbo? E se ele fala um verbo que não tem nada a ver com você? Né? E aí você vai ficar, mas aquela pessoa é super importante pra você, você vai ficar com aquilo na cabeça. Então, primeiro, Gleice, a primeira coisa é você fazer essa linha do tempo e não ter pressa. Sabe, ficar se perguntando uma semana, duas. Gente, reflexão, mudança de dentro pra fora. Não essas mudanças comportamentais, não essas coisas dos coach que assim, é só focado em mudança de comportamento, focado no que isso. Gente, pode ver, isso não dura. Isso dura um boom, dá 3 meses, daqui a pouco volta tudo pro mesmo lugar. Né? Mas mudança interna, que é a mudança real, a mudança sustentável, a mudança de dentro para fora, ela tem dor. E precisa de espaço. E precisa de tempo. Não existe mudança sem espaço, sem tempo. E principalmente sem o que a gente mais tem de dificuldade, que é esperar. Então não tem milagre. Né? Tem que parar, pensar, e assim, só que eu prometo que quem encontra o seu verbo, ou os seus verbos, quem encontra a sua mensagem única nesse mundo barulhento, muda a vida. E por que muda a vida? Débora Arcini, que fez a pergunta no começo. Porque você consegue se organizar. Por exemplo, a aula de amanhã, a aula da mentoria de amanhã é como inserir o seu, porque todas elas já descobriram. É como inserir, e quem não descobriu já entendeu por que não descobriu. Então assim, Renata, eu não descobri por causa disso, eu tenho que alinhar isso. Então já teve o start, já deu já deu um momento assim de descoberta. Então todas já fizeram grandes descobertas amanhã na nossa última aula. Então o que nós vamos aprender na nossa última aula amanhã com elas? Como você insere o propósito na sua rotina e faz dele o seu trabalho. Porque todo mundo vai conseguir, por exemplo, eu vivo financeiramente do meu trabalho, que é o meu propósito de vida, né? Mas isso é uma benção. Isso vai acontecer para todo mundo? Pode ser que não. Pode ser que a pessoa, como eu já falei para elas aqui, pode ser que você faça um trabalho das 8 às 6 e realmente o seu propósito você faça aos finais de semana. Tudo vai depender do estilo de vida que você quer ter. A minha filha, por exemplo, né? Posso falar tranquila, não tem perigo nenhum dela assistir a live. Eu não tenho dúvidas, né? Que ela tem muito talento para cozinha. E ela é apaixonada por comida. Ela é apaixonada por comida. Ela gosta muito de comida. Gente, ela tá o tempo inteiro. As coisas que ela vê, tudo é sobre comida. Tudo é sobre comida. Tudo sobre comida. Mas ela não quer pagar o preço de trabalhar com comida. Porque eu já falei pra ela assim, você trabalhar com comida, diretamente servindo, gente, quem que vai trabalhar diretamente servindo e não vai trabalhar o final de semana? Mas ela quer ser mãe e ela quer viajar o mundo.
Maior sonho dela. Tem mapa. A menina gosta de mapa desde que ela tinha 3 anos de idade. E ela vai pondo a mão no mapa de onde ela quer conhecer, assim. A gente ama viajar, mas a maioria das viagens que a gente fez, até para os lugares mais inusitados, você vê que ela fica assim, você vê que é muito diferente viagem para ela, viagem para nós, e até viagem para minha outra filha. Para ela tem uma conotação especial. O sonho dela é viajar. E quando eu comecei a falar, foi muito difícil a escolha da carreira, né? Porque eu não queria me falar absolutamente nada, né? Não, oração não é propósito, porque a oração é uma ação, né? Nós estamos falando de verbo, né? Aí, no caso, Cleia, seria intercessão. Agora, intercessão é um dom, não é um verbo, né? Se você quer, então eu vou interceder pelas pessoas, mas eu acho que tem mais coisa. No teu caso, Cleia, porque às vezes a gente conversa, né? Eu acho que tem mais coisa, né? Tem uma amiga que, assim, ela nasceu para fazer intercessão. Ela é uma intercessora em potencial. Ela não tem dúvida disso. Ela nasceu para interceder. Ela nasceu para fazer intercessão. Isso é um dom que está listado na Bíblia, Cleia, e que é um dom. Nós estamos falando de um verbo, de uma coisa que se repetiu o tempo inteiro na sua vida. Vamos lá para trás. Você está falando de dons espirituais, né? E eu estou falando de um verbo que se repete na tua história de vida, na sua linha de tempo. Só para a gente não confundir aí quem está chegando, né? Existe o exercício para reconhecer esse verbo, é o que eu acabei de dar, da linha do tempo, Ana. Indignar, na verdade, assim, não é verbo indignar. Na verdade, é um senso de justiça muito aumentado. Então, a pessoa que tem o verbo indignar tem que ver por que ela tem esse senso de justiça tão aumentado. Por que a não ser que seja um juiz ou um advogado, tem que avaliar, porque muitas vezes um senso de justiça muito aumentado está muito relacionado ao orgulho. Então, por que essa pessoa que dá régua para todo mundo, por que ela é tão indignada? Por que essa pessoa é tão inconformada com o mundo? Aí você vai falar, não, ela é inconformada, aí ela tem 4 projetos, aí, opa, mudou tudo. Mas uma pessoa só indignada, que não tem 500 projetos para mudar o mundo, aí eu acho que é uma pessoa que não sabe ainda o que está querendo da vida, entendeu? Mas isso não é verbo a não ser que tenha isso que eu falei, muita ação. A pessoa é tão indignada. Vou dar um exemplo aqui, Ivani de Fava Neves. Eu entrevistei ela, eu fui contratada por uma imobiliária daqui para fazer uma homenagem para uma das maiores personalidades aqui da nossa cidade, que chama Ivani de Fava Neves. É uma mulher que tem um projeto de mutirão de casa popular. Ela é uma assistente social. Ela parou de trabalhar para se dedicar a essa ONG que ela criou com uma outra assistente social, que é uma ONG maravilhosa. Elas constroem casas populares. E se você tiver numa festa e você encontrar a Ivani, você pode ter certeza que ela vai encostar em você e pedir dinheiro. Porque ela não se conforma, ela é uma inconformada, que as pessoas não moram em casas habitáveis, em casas boas. Ela o tempo inteiro ela quer tirar pessoas de morar em barracos. Ela ajuda a construir, tem uma equipe. É um trabalho maravilhoso social aqui da nossa cidade, que chama MUCAP. Se quiser procurar lá no Google. E ela tem mantenedores, ela manda boletos anuais para você pagar todo mês, né? Então, assim, o projeto, e eu fui conhecer porque eu tinha que fazer a palestra de homenagem. Faz uns 10, 12 anos isso, eu ia fazer a palestra de homenagem. Eu ia falar em prol da Ivani. Então, eu conheci muito do projeto, né? Então, assim, ela Marina, uma pessoa hiper indignada com a condição de moradia das pessoas, e ela faz aquilo acontecer. Então, você conversa com ela hoje, ela nem é indignada, porque ela é realizadora. Aquilo que incomoda ela, e não é indignação, é incômodo, aquilo que incomoda ela, isso pode ser um propósito, sim, aquilo que incomoda ela demais, né? Eu fiquei extremamente emocionada, eu fiquei comovida, mas acabou aquele projeto, eu volto para as pessoas que não têm propósito de vida, para as pessoas que não têm foco, porque sempre foi essa a minha paixão. Isso é propósito, né? Quando você sabe, você vai, você ajuda, você faz o que você tem que fazer, mas aquilo não é seu. Porque as necessidades do mundo são muitas. Então, se você, por exemplo, o que é propósito? Você entra numa favela, por exemplo. Quais são as necessidades? Todas. O
que é propósito? Qual é a sua parte? Qual que é a sua parte que cabe? Porque se você olhar para as necessidades, eles precisam de tudo. Eles precisam de Jesus, eles precisam de comida, eles precisam de saneamento básico, eles precisam de moradia, eles precisam de educação, eles precisam de mais afetividade no lar, são lares afetivamente muito duros, eles precisam de tudo. O que eu posso dar? Aí o que eu posso dar tá ligado ao meu propósito. Então, às vezes, a pessoa fala assim, Renata, você não pode vir aqui numa escola falar para pai? Não, por quê? Porque isso não está diretamente ligado ao meu propósito. Agora, quando me pedem para falar para mulheres, relacionado à carreira, relacionado a foco, relacionado a desempenho, relacionado a propósito de vida, eu vou. Mas quando fazem, pode ser assim para 3 mil pessoas, mas foge do meu propósito, eu não vou, porque eu sei qual que é o meu propósito. Então, o seu propósito, ele assim, ele define a tua agenda. Por que eu tô aqui na live? Porque esse é o meu propósito, oferecer conteúdo para que vocês alcancem o propósito de vida de vocês. Faço isso de diversas formas, mas a live é uma delas, principalmente para quem não tem acesso a nenhuma mentoria comigo, né? Acho que o autoconhecimento é o melhor caminho para descobrir seu verbo, sua voz. A Candice fez a mentoria comigo. E realmente, o autoconhecimento, e o que eu sempre falo, autoconhecimento com a ajuda do alto. Porque autoconhecimento sem ajuda do alto é um poço sem fundo. A pessoa sai de um curso, vai para outro, sai de um curso, vai para outro, sai de um curso, vai para outro. Aí compra, entra na live de todo mundo. Aí a pessoa tá assim, lotada de conteúdo. Você vê o nível de realização nenhum. Vou falar, o segundo caso que eu queria falar aqui é da Magali Sermanini, que já foi minha cliente, que já fez meu treinamento de liderança e que é uma referência de mulher para mim. O verbo dela é compartilhar, o verbo dela é doar. E principalmente doar o tempo dela. É uma coisa impressionante. Ela tem meu WhatsApp e quando eu vejo que é a Magali, eu tenho certeza, não preciso abrir a mensagem, eu tenho certeza que ela tá divulgando alguma ação beneficente. Ela nunca me mandou um WhatsApp pedindo alguma coisa para ela. Nunca. E ela sempre me manda mensagem. Sempre pedindo pro outro. Sempre é o verbo da vida dela. Né? Então, assim, ela faz conexão, né? Ela faz conexão, ela conhece muita gente na cidade. Então, o verbo dela seria, da Magali, eu acredito que seja conectar, né? Mas ela faz, eu também te amo, Má. Ela faz conexão, ela conhece muita gente da cidade, ela faz conexão, né, e dando risada, brincando, aí ela vende a rifa, aí ela vende a feijoada, aí ela vende isso aqui, ela vende o que ela quiser, né, mas tudo que ela vende, só que ela não manda, ela tem um negócio, ela tem uma empresa. Eu acho que se eu recebi uma mensagem dela, da empresa dela, e a gente tá junto, tem amizade, ela fez meu treinamento faz uns 10 anos, fiz o primeiro treinamento que eu fiz para liderança de mulheres empresárias na CIP, acho que faz uns 8, 9 anos esse treinamento, né, Má? Ela nunca me mandou propaganda do negócio dela. E ela tem um super negócio aqui em Piracicaba, mas ela só compartilha. Então, o que eu vejo na Má, o verbo dela é conectar. Ela conecta as pessoas, mas é sempre voltado para ajudar o outro. Porque o verbo dela não é ajudar. Porque o verbo meu, teu, todo mundo, é de todo mundo ajudar. A nossa natureza é compartilhar. Por quê? Tá escrito, gente. Não fui eu que inventei, nenhum coach que inventou. Né? Amai-vos uns aos outros. Né? Disso depende tudo. Assim como eu vos... Ó o nível, ó o padrão. Assim como eu vos amei. Ó o padrão. Então, amar e servir é o verbo da vida de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa que se diz cristã, que celebrou Páscoa, né? E que acredita em Deus. Então, qual é o seu verbo? O que realmente define você? Tenho deixado de assistir alguns coaches, por muitas vezes tenho percebido que a fala não bate com aquilo que acredito. Então, eu tenho muita dificuldade quando as pessoas me acompanham e depois eu vejo que acompanha um monte de gente. Eu falo, gente, mas eu falo exatamente o oposto. Ou a pessoa não está entendendo absolutamente nada da minha mensagem, aí eu sempre, gente, é a coisa do coach mesmo, né? A primeira coisa que eu faço é trazer para mim. Aonde eu tô errando, aonde eu tô me comunicando,
que a pessoa consome meu conteúdo, compra meu conteúdo, porque uma coisa é você consumir aqui em live, outra coisa é comprar, você acredita? E a pessoa tá ali também no outro e ouve a live, aonde eu tô errado? Né? Ou a pessoa não entendeu nada do meu e nada do outro, porque assim, são coisas contraditórias. Né? Respondeu minha dúvida. Eu acho que o meu ensinar, ótimo, Lê, conquistar. Então, Gabi, vamos detalhar isso. O conquistar é natural do ser humano, por questão de sobrevivência. Né? A não ser que você fale, conquistar é ajudar as pessoas a conquistar, mas mesmo assim, esse conquistar, Gabi, faz sua linha aí, repensa aí. Papiete, é papel que você trabalha, papelaria? Criar, faz todo sentido. Todo mundo me pergunta por que eu não faço psicologia. Eu acredito que conversa também, conversar também. Mas o que de conversar? Né? Encorajar? Acalmar? O que de conversar? Olha para trás. Seja mais específica o possível. Né? Vocês não vão ter a resposta agora, mas vai fazendo... esse e-book não ajuda a encontrar o propósito, Erika. Esse e-book é como você vai ganhar dinheiro com a sua paixão, mas para quem já tem um negócio, para quem já está direcionado. Né? Você encontra o seu propósito na mentoria pequena que eu faço com 10 mulheres. É uma sala, um link que eu mando, a gente fica em 10, eu dou conteúdo durante 1 hora, e durante 1 hora eu abro para cada uma falar também e se posicionar. E a gente mantém também um grupo de WhatsApp onde eu mando alguns materiais complementares. E também fica na nossa plataforma de educação algum outro material complementar. Mas isso que eu tô contando para vocês é uma das partes, ele na verdade é complementar, essa live é complementar da mentoria das 10 mulheres, que a gente vai começar a nova turma na próxima semana. Nossa, meu verbo é ensinar, delícia. Papel machê, então provavelmente seu verbo mesmo é criar. Olha, a Ana falou é importante a gente ter várias linhas de conhecimento e ver qual, né? É importante você ver várias linhas, mas optar por uma, Ana, porque senão você só cria confusão. Então eu estou atendendo, por exemplo, uma pessoa que já fez 3 tipos de coach diferente. O que ela conseguiu? Absolutamente nada até agora, mas já gastou um dinheirão. E aí, se você perguntar se ela conhece todas as linhas, todas não, algumas linhas ela conhece, mas o que aquilo está tendo de impacto na vida? Gente, quando você põe conhecimento, quando você investe seu tempo, você tem que ter resultado. Simples assim. Me mostra os resultados que eu vejo onde você está colocando seu tempo. Então, você precisa, quando você investe dinheiro, quando você investe seu tempo, você precisa ter esse retorno. Então, a não ser que ela vá dar aulas na faculdade sobre quais são todas as linhas de coach que existem no mundo, se ela não for professora para ganhar dinheiro com isso, mas aí eu conheci tudo. Oi? Gente, é tempo, é vida, né? Sim, conheci isso aqui, bom, daí eu decido, lá no meio do caminho eu vejo que não é isso, eu mudo, mas faz opção, né? Como eu ouvi outro dia, eu contei pra vocês aqui um pai falando pra filha que assim, não, filha, leia qualquer coisa, porque qualquer livro vai te... Não, gente, isso é a mesma coisa que você falar, come qualquer coisa, porque qualquer comida alimenta, não é assim, né? Existem coisas que têm nutrientes, existem coisas que fazem mal pro seu organismo, leitura é assim. Então, como eu faço, como eu monetizo o meu propósito? Quando eu consigo colocar ele na minha rotina, quando eu consigo me posicionar em relação ao meu propósito e quando eu consigo fazer um planejamento em relação ao meu propósito. Porque sem posicionamento e sem planejamento, eu posso ter o maior talento para criar do universo. Que se eu não souber exatamente quem eu sou, isso é posicionamento, eu preciso saber quem eu sou. Porque quando eu sei quem eu sou, e aí a Candice fechou aí com chave de ouro, quando eu sei quem eu sei o que faz sentido pra mim. Aí eu sei quem eu sou, aí eu sei o que faz sentido pra mim. Aí eu me posiciono em relação a isso. Crio um planejamento em relação a isso, coloco isso na minha rotina e vou encontrar meios de monetizar, de ganhar dinheiro, de me sustentar através desse negócio. São todas as pessoas que vão conseguir fazer isso? Não, não. O que a gente vê hoje é que a maioria das pessoas não vai viver pelo propósito, né?
Não porque ela não pode, não consegue, mas porque ela desvia demais da rota. Porque é por falta de foco. Por isso que assim, a Academia do Foco, né? Logo a gente vai lançar, a gente não sabe se vai ser no final, tem uma lista de espera boa já, no final de junho, ou se nós vamos deixar para agosto. Mas o propósito dá para você viver sim, e viver bem, e ganhar bem dinheiro com o seu propósito, com aquilo que você nasceu para fazer. Mas é tão importante quando você saber o seu propósito, é como você vai devolver ele para o mundo. Como você vai mostrar ele para o mundo em forma de trabalho. Você pode ficar no seu propósito só à noite, aos finais de semana, nos seus horários de folga, ou pode fazer dele o seu ganha-pão. Tudo depende do teu nível de coragem, do teu nível de intensidade e do que você quer contar para os seus filhos, para os seus netos, principalmente lá na frente da sua vida. Quem quiser, ainda nós temos acho que 3 vagas só, graças a Deus, 3 vagas só para a mentoria das 10 mulheres, que vai acontecer em junho, vai começar a semana que vem, vai ser às terças-feiras, das 18 às 20 horas. Toda terça, das 18 às 20 horas, online, presencial, ao vivo, comigo, mais o grupo WhatsApp, mais um conteúdo complementar. Eu acho que nós temos só 3 vagas, então eu vou deixar o link aqui para quem quiser. Na verdade, quem quiser, melhor ainda. Quem quiser, me chama por direct, que eu vou mandar o link só para quem tiver interesse. Quem pode fazer? Quem já fez qualquer mentoria comigo e quem já conhece um pouco do meu trabalho, tá? Porque a gente parte de um pressuposto de alguma metodologia que a gente já tem, que a gente já conhece, que a gente já fez. Eu parto sempre lá na primeira aula, já é bem intensa. Tanto é que eu abro o grupo para conversar, ninguém conversa, gente. Imagina a intensidade do negócio. Eu abro o grupo das mulheres, está aberto o grupo, eu abri agora, ele fica 24 horas aberto. Abri agora às 10 da manhã, comecei agora, não tem mensagem nenhuma. Às vezes 3, 4 da tarde vem uma mensagem, porque tem bastante coisa, mas não tem como fazer essa mentoria sem encontrar o propósito e aprender a ganhar dinheiro com ele, que é todo o foco do meu trabalho, é você descobrir quem é você ter foco, é você ir ter esse resultado na prática, porque quanto mais resultado, principalmente você financeiro tem, mais você consegue compartilhar e viver disso, para não deixar isso só como um hobby. Meninas, obrigada por hoje. E perguntas dessa live só no post de hoje, no post do Verbo, tá? Tenho o maior prazer, amo responder cada uma de vocês, mas não consigo fazer isso por direct. Então, direct só quem tem interesse no curso, tá? Quem pode fazer o curso? Quem já fez qualquer tipo de mentoria comigo. Outras perguntas no feed de hoje, no texto do qual é o seu verbo. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Quinta-feira tem live, quinta-feira, 11h30. Se Deus permitir, vai ter live. Se Deus permitir, minha voz também. E eu parar de correr na rua às 6 da manhã, tá? Que me deu ruim. Não tinha crise de sinusite há muitos anos. Eu diminui muito o glúten, tirei quase que todo o glúten e a lactose. E assim, acabaram as minhas sinusites. E agora, voltou. Então, ela tá aqui. Vamos cuidar dela, né? Mas tá tudo bem. Obrigada pelo carinho. Quem me deu várias dicas aí. Já passei soro. Até a cebola já tava no quarto essa noite. Até a cebola cortada no quarto. Tava no quarto. Meu marido morreu de rir, mas ele acordou e falou assim: nossa, parece que melhora o ar. O quarto tá um fedor, né? Eu fui por cheirinho, agora tá fedendo cebola. Tudo aberto lá. Gente, Deus abençoe, viu? Obrigada. Meninas, espero vocês quinta-feira, tá? Com mais Flávio Venturini. Ouçam Flávio Venturini depois. Aí vocês vão lembrar do verbo.